Olá, alunos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Vanessa. A gente está aqui com a nossa intérprete de Libras, Fran. Oi, Fran, tudo bem? E a gente está aqui para mais uma aula de educação física, tá? Antes da gente iniciar, eu quero trazer alguns avisos importantes para vocês. Acessarem o Google Classroom, clicar em atividade, responder as questões, enviar e perfeito, sua presença vai estar garantida. Caso você não tenha acesso à internet, você pode buscar atividade impressa na escola ou então levar o seu caderno se a escola montou esse cronograma de entrega, certo? A aula nossa hoje é a aula 25, Introdução ao Tênis de Campo. Retomando então o que a gente viu na aula passada. A evolução das petecas e raquetes do badminton, algumas regras básicas, curiosidades, empunhaduras, movimentação e deslocamento, serviços, né, que é o saque, golpes, alimentação e agora a gente vai para os objetivos da nossa aula de hoje, tá? Então eu espero que até o final da aula vocês consigam conhecer os aspectos históricos do tênis de campo, identificar os materiais utilizados, perceber as diferenças entre o tênis de campo e o tênis de campo para deficientes, conhecer algumas regras, tá? E aí, eu quero saber se vocês descobriram quem que é esse atleta que eu coloquei no último slide lá. Esse atleta, ele é um espanhol, ele é chamado de Rafael Nadal e ele é um dos maiores tenistas de todos os tempos, tá? Ele tem 19 títulos de Grand Slam e 2 medalhas olímpicas de ouro. O apelido dele é Nadal ou Touro Miura. Por que é Touro Miura? Por conta do porte físico dele e da velocidade e força que ele coloca, a potência que ele coloca nos seus golpes. Ele é detentor de 12 títulos de Roland Garros. E um fato importante disso aí é que ele tem 92 vitórias e somente 2 derrotas nesse torneio. Tá? Então aqui está todas as imagens que ele ganhou, desde a primeira até o último que ele foi campeão. Ele tem 2 títulos também de Wimbledon, 4 títulos de US Open e 1 título na Australia Open. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E uma das frases dele é: as dúvidas não são superadas, você vive com elas. O que se pode fazer é dar o melhor de si todos os dias e se esforçar para fazer as coisas melhores a cada dia. Então é uma frase que ele deixou, né? Ele falou, e que a gente use ela para o nosso dia a dia também, que a gente tem que sempre tentar fazer coisas melhores todos os dias, né? Sempre tentar ser um pouquinho melhor a cada dia, tá? Vamos lá então para a definição do tênis. Tênis é um desporto praticado com raquetes e uma bola pequena. Pode ser jogado por 2, que a gente chama de simples, ou por 2 pares, que a gente chama de duplas, tá? 1 contra 1, 2 contra 2. O objetivo é bater a bola para que ela passe por cima da rede que divide o campo, na tentativa do adversário não conseguir apanhar ou devolver essa bola. Agora eu vou explicar um pouquinho o que é o Grand Slam, né? Falou de Grand Slam, professora, o que é Grand Slam? Então é uma sequência dos 4 principais torneios do mundo. A expressão veio do beisebol. Quando o jogador consegue completar de uma vez só as 4 bases, ele provoca um Grand Slam, né? Que é um grande barulho, né? no estádio que ele está jogando. E ninguém se cansa de aplaudir a jogada. Tá? Então é uma das definições do que é o Grand Slam. É um feito bem incrível no esporte, né? A gente pode chamar disso também. Alguns outros esportes também adaptam usam esse nome. Então é como se fosse um feito incrível dentro de um determinado esporte. No tênis de campo, vencer os 4 grandes torneios é um feito tão raro quanto completar essas 4 bases no beisebol. Os grandes slams são Roland Garros na França, Wimbledon na Inglaterra, aberto dos Estados Unidos nos Estados Unidos, que a gente chama também de US Open, e o aberto da Austrália. Agora a gente vai para o nosso primeiro exercício. Agora que você aprendeu sobre os grandes slams, quais são eles? Letra A, Wimbledon, aberto dos Estados Unidos e Madrid. Letra B, Roland Garros, Cincinnati e aberto dos Estados Unidos. Letra C, Wimbledon, aberto da Austrália e Acapulco, ou letra D, Roland Garros, aberto da Austrália e Wimbledon. Deixa um tempinho para vocês responderem, a gente acabou de falar sobre isso e já volto com a resposta.
Vamos para a resposta? Então a resposta certa é a letra D, Roland Garros, Aberto da Austrália e Wimbledon. Agora um pouquinho sobre o contexto histórico do tênis. Acredita-se que o princípio do tênis aconteceu durante o século V no Egito e alguns países da Europa também, só que sem a raquete, com uma bola e com as mãos. Lembra que eu falei na primeira aula, eu falei sobre isso, tá? Então mais tarde surgiu o jogo de palma, então jogava-se com a mão. E no século XVI começou-se a usar a raquete e o jogo passou a ser chamado de tênis. Acredita-se, uma das teorias é que vem do francês tenez, que significa segure ou receba. O torneio mais antigo de tênis é o de Wimbledon, que foi realizado pela primeira vez em 1877. Por que praticar o tênis, então? Quais são os benefícios desse esporte? Antes de eu falar um pouquinho disso, eu quero deixar uma coisa aqui para vocês. Às vezes, erroneamente, a gente acha que o tênis é um esporte elitizado, né, que só a elite pode participar. Mas não, tá? Hoje em dia existem raquetes alternativas, existem raquetes feitas até de papelão, que eu vou explicar para vocês como é que faz, que a gente consegue ter a vivência do esporte, que é o mais importante, tá? Então, não é um esporte elitizado, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça e colocar ele dentro da nossa cultura, beleza? Então, vamos lá para os benefícios. Desenvolve os músculos, ajuda na queima de gordura, melhora a saúde cardiovascular, exercita o cérebro, não tem restrição de idade, aliado na corrida, é inclusivo, diminui o estresse. Então, assim, ele é aliado na corrida, então se eu pratico outro esporte, eu posso fazer o tênis também, ele vai ajudar. Ele é inclusivo porque eu consigo incluir as pessoas com deficiência também, tá? Então, é um esporte, né, que a gente pode chamar de integral. Algumas habilidades que a gente desenvolve com o tênis. Promove ganhos motores, que contribuem para o desenvolvimento, e ajuda em habilidades psicológicas, como equilíbrio emocional, concentração, autoconfiança, motivação, respeito, tática, inteligência e disciplina. E as modalidades do tênis de campo são essas, tá? Simples feminino, o simples masculino, dupla feminina, dupla masculina, dupla mista. E a gente vai para o nosso primeiro exercício do dia. Então vamos lá. Acerca dos benefícios do tênis, assinale verdadeiro ou falso. Primeiro lá, melhora a saúde cardiovascular. 2, adultos não podem participar porque causa lesões. 3, não auxilia em outras atividades físicas. 4, pessoas com deficiência de locomoção não podem participar. E 5, auxilia no emagrecimento. Anotem na resposta, nós já voltamos aqui com a correta.
Anotamos, então? Vamos para a resposta correta? Então, vamos lá. Melhora a saúde cardiovascular. Verdadeiro. Adultos não podem participar porque causa lesões. Falso, né? A gente sabe que todo mundo pode participar. Não auxilia em outras atividades físicas. Falso também. Lembra que eu falei que ele é aliado na corrida? A corrida? Pessoas com deficiência de locomoção não podem participar. Falso também. Comentei sobre isso. E auxilia no emagrecimento. Verdadeiro. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre as raquetes. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, algumas informações. Em 1583, surgiu a primeira raquete com encordamento vertical. No final do século XIX, são lançados os primeiros modelos ovais e multiplicação de encordamentos. E as antigas tinham ponto de contato menor, tá? E os jogadores necessitavam ser mais precisos. Vou explicar essa última parte. Então, nas raquetes antigas, as pessoas acham erroneamente que elas não tinham esse ponto de impacto ou que elas não tinham tanta potência. Isso é errado a gente dizer. Por quê? Porque elas tinham potência. A diferença é que o ponto de impacto delas era menor. Então, o atleta tinha que ter uma precisão muito maior que os atletas de hoje em dia. Não que os atletas de hoje em dia não tenham precisão, mas antigamente o material, a raquete, o ponto de impacto era menor. Então, ele tinha que ser mais preciso no movimento para conseguir a potência que hoje em dia esse campo é maior, tá? Aí eu trouxe aqui a evolução para vocês dessas raquetes. Eu vou deixar para vocês darem uma olhada lá, desde a primeira até a última ali. Não é tão recente essa última, eu trouxe a imagem da recente. Mas só para vocês verem como ela foi evoluindo com o tempo, tá? E aqui é uma caixa que eles vendiam para a prática do tênis. Vocês podem ver que tem a raquete, tem a rede, né, a armação para a rede e a bola. Tá? Então, essas caixas eram vendidas para as pessoas que queriam participar, queriam praticar o tênis. E aqui essas raquetes são mais modernas do que essas, né? Então, elas vieram evoluindo, essas raquetes vieram com o tempo evoluindo de madeira e foram chegando nos dias atuais. Que são essas mais modernas, tá? Aqui ainda a gente já tem uma mais antiga, até a mais moderna. E essas são as utilizadas hoje em dia, tá? Geralmente elas vêm sem esse encordamento, tá? Você compra a raquete, daí você pede um encordamento com quantas libras você prefere, e cada atleta, cada jogador prefere de uma maneira. Então isso a gente está falando de alto nível, tá? Ou de jogadores que gostam do tênis e querem investir nesse esporte. Então ela vem geralmente assim, aí você pede para encordar. As cordas são bem importantes, porque como eu comentei com vocês o ponto de impacto, esse ponto de impacto é maior, então isso depende muito desse encordamento. Aí aqui ela já é encordada. O comprimento do aro. Então eu trouxe para vocês aqui, ó, desde os 3 anos elas são menores e elas vão evoluindo, tá? E daí eu trouxe aqui também para vocês verem aqui 2 modelos para vocês verem, ó. Essa aqui, ela é bem menor, tá? É mais ou menos para a idade de 8 a 10 anos, e essa aqui é uma adulto, tá? Então só para vocês verem a diferença. O aro não tem muita diferença aqui nesse caso, mas tem um pouco. Tá? E o que é, né, diferença bem visível é o tamanho das duas. Tá? Acho que deu para vocês visualizarem bem aí, né, a diferença. Certo? E daí eu não trouxe a imagem para vocês, mas essa raquete alternativa é bem interessante. Até o professor Caio da Federação que deu essa ideia aí. Ele é feito com papelão, cola, jornal ou revista, tá? E pode ser feito também com palitinho de churrasco. Então, você corta o papelão no formato da raquete, tá? O formato que você preferir. E daí você vai fazer rolinhos com esse jornal, essa revista, e vai colar nela inteira, né? Depois você tira o excesso, e daí você cola a parte de cima com mais um papelão do mesmo formato, e passa fita crepe, e ela vai dar ali a mobilidade, você vai conseguir fazer a vivência do tênis com esse material. Tá? Se procurarem na internet, vocês vão achar como que faz lá esse material. A bola, né? Ela é amarela, né? A gente está falando do profissional, adulto. E o que é interessante nela? Ela tem uma explosão devido a uma partícula de nitrogênio. Então, acho que eu citei nas aulas passadas, o que acontece? A gente vai ver como é que ela é fabricada, mas dentro dela é feita com o calor, né? Ela tem uma partícula de nitrogênio que ela explode e faz com que ela
consiga o gás necessário para ela quicar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre isso. Ela é amarela para que seja a maior visibilidade, né? No jogo a gente está assistindo na televisão, então ela é para ela ficar mais fácil para enxergar o jogo, para ver o jogo. E existem 3 tipos, a rápida, a tradicional e as lentas. Ela pode alcançar até 300 km por hora. E os números servem para não misturar a bola. Isso é interessante, porque uma vez até eu estava vendo, a bolinha tinha o número 1, uma tinha o número 2, e daí eu fui pesquisar para ver o que era. E não faz diferença nenhuma, elas são iguais, a diferença é, por exemplo, eu estou com minhas bolinhas número 1, eu vou jogar e minha bolinha cai na quadra do meu vizinho lá, né? E ele tem bolinha número 2, então eu já sei que a minha é que está com o número 1. É só para isso, só, tá? Não tem especificidade. E aqui como é feita a fabricação. Então, isso aqui é borracha, daí eles transformam nessas cápsulazinhas, que daí vai para uma forma que parece uma forma de pão de queijo, tá? E daí, essas bolinhas, elas se transformam nessas conchinhas aqui, ó, tá? Aí, depois aqui, ele passa por um processo de vulcanização a 200 graus, tá? Mais ou menos. E aí, que essa partícula de nitrogênio, ela explode lá dentro e o ar, né? Fica o ar aqui dentro. E daí ela é colada, ela é colada aqui, né? E daí aqui, isso aqui é o feltro dela, aquela parte amarela, ele é passado cola e o feltro vem, uma máquina e encaixa esse feltro na bolinha aqui, ó, como nessa imagem. Aí passa por, né, para ver se está tudo ok, se é o tanto que ela quica, é o tanto que precisava mesmo. Depois vem para passar timbrar, né, colocar a marca. E ela é colocada aqui também ela é colocada fechada, é como se fosse uma latinha de refrigerante, tampadinha. Para quê? Para que não perca o ar. Tá? Então, todos os tubos, eles são lacradinhos lá. Toda vez que você abrir um tubo, você vai ver, é que nem abrir uma latinha de refrigerante, tá? Para não perder o ar. E vamos lá para o exercício? Sobre a raquete e a bola de tênis de campo, qual alternativa dessas é a correta? As raquetes são de madeira e as bolas de plástico emborrachado. Letra A. Letra B. As bolas são fabricadas com borracha e uma partícula de nitrogênio. Letra C. As primeiras raquetes eram feitas de ferro. Letra D. As raquetes antigas não tinham ponto de contato. Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem e logo nós voltamos com a resposta correta.
Trazendo a resposta agora para vocês. A resposta correta é a letra B. As bolas são fabricadas com borracha e uma partícula de nitrogênio. Agora falar um pouquinho sobre as quadras, tá? Então aqui é uma quadra individual, que é jogada 1 contra 1, né? A gente usa mais estreita e duplas aqui um pouquinho maior, né? Então, vocês podem ver a diferença aqui de tamanho. E essa é a área do saque, né? O saque sempre acontece aqui na linha de fundo, tá? E sempre no quadrante contrário. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, tá? Sobre o saque em específico. Mas a área que eu tenho que acertar do saque é essa em azul. A altura da rede, 1,07 m, nas extremidades e 0,91 no centro. Então, a gente tem, né, geralmente os atletas estão com dificuldade, a bola está muito baixa lá, tenta se jogar no meio porque ela está um pouquinho mais baixa. Elas são geralmente abertas, as quadras, tá? Elas são geralmente abertas. Quando a gente fala nos grandes slams, a gente vai ter, inclusive agora, no próximo mês, a gente tem a estreia de Roland Garros, que vai ser fechada, né? Ela foi fechada, passou por um processo de reforma. Era a única que não era fechada ainda, que não tem esse sistema de abrir e fechar, né? Então, agora ela vai ser fechada também. Então, as quatro grandes, né, quadras dos grandes slams, elas têm esse processo de fechamento. Por quê? Porque como ela é aberta, às vezes quando está acontecendo o jogo, ou vai acontecer o jogo, e tem muita chuva, esse jogo ele é adiado. E já aconteceu de ser adiado muitos dias, e com isso, né, acaba prejudicando o torneio. Então, a viabilidade era... Eles conseguiram ver que não trazia transtorno para o jogador, então eles fizeram essa quadra que se fecha. As superfícies, elas podem ser de saibro. O que é o saibro? É terra batida, argila coberta com pó de tijolo. Tá? É uma quadra bem áspera, né? Se cair, machuca. Então, essa é a quadra de saibro. Tem o piso duro, né, que é o hardcourt, que é o cimento, borracha sintética, carpete ou lama asfáltica, né, então tem vários desses materiais. E a relva, que é a grama, né, o piso ele é mais rápido. Voltando a falar dos 4 grandes, né, torneios mundiais, o único que é utilizado na grama ainda é o de Wimbledon. As quadras todas antes eram de grama, daí com o tempo elas foram evoluindo e foram sendo trocadas por esses outros materiais, desculpe. Tênis em cadeira de rodas. Então, é para jogadores com deficiência de locomoção. A classificação pode ser simples e duplas nas seguintes classes, tá? Aberta e quad. O que é aberta? Aberta é quando o atleta ele tem os 2 membros, né? Não tem nenhuma deficiência nos membros superiores. Tem só dificuldade de locomoção. E o quad é quando ele tem também nos membros superiores, tá? Então, está aqui as 2 imagens para vocês diferenciarem um do outro. A quadra ela segue os padrões olímpicos, é igual, então não tem diferença nenhuma. E as regras são praticamente iguais. Por que praticamente? Porque a bola ela pode quicar 2 vezes na quadra antes de ser rebatida no campo adversário. Diferente do tênis, né, que não é para deficientes, ela pode quicar 2 vezes. Né? No tênis que não é para deficientes, ela só pode uma. Inclusive, ela pode quicar uma vez dentro, uma vez fora, e ele devolver, esse atleta devolver a bola lá para o campo adversário. Tá? Essa é a única diferença. Pontuação. O tênis ele é dividido em games e sets. Então, a gente vai do menor para o maior para vocês entenderem, tá? Cada game tem a seguinte pontuação. 15, 30, 40 e game, tá? Então, quando eu chego lá no último, eu consegui um game, certo? Então, fiz 1 ponto, fiz 15. 2 pontos, 30. 3 pontos, 40. 4 pontos, game, tá? Caso fique 40-40, então eu estou jogando com alguém. Aí a gente chegou lá na pontuação 40-40. Então o árbitro ele vai falar, ó, juice, né, que são iguais. Que daí o que acontece depois disso? A gente precisa abrir 2 pontos de vantagem para ganhar aquele game, tá? Que a gente chama de advantage. Cada set é um conjunto de games compostos por 6 games. Então estou jogando com alguém, fiz 6 games contra 4. Ganhei o set. O primeiro set é meu, tá? Caso fique 6-6, 6 games para cada, vai ter um tie break que vai a pontuação até 7 pontos, tá? Vence a partida o melhor de 3 ou 5 sets. Por que eu coloquei melhor de 3 ou 5? Tem torneios que são melhor de 3, tem torneios que são melhor de 5. Aí depende de qual é o torneio que a pessoa está participando. E uma informação bem legal que eu achei aqui para trazer para vocês é o que significa o love.
Às vezes a gente escuta o árbitro falando love 50, né? Então, o que significa esse love? Tem duas teorias aí. A primeira é que love, né? Desculpe, né? A pronúncia, significa ovo em francês. Então, o ovo seria o zero. Então, quando o jogador está com zero, eles chamam como se fosse que ele estivesse com um ovo, tá? Com uma forma oval. Ou então, que o jogador está jogando por amor. Então, ele está perdendo de zero e está jogando por amor. Então, daí eles usam o love, tá? Mais um exercício. Sobre a quadra de saibro, podemos dizer que A. É uma mistura de terra com argila e pó de tijolo. B. Pode ser sintética e emborrachada. C. É a quadra mais rápida do tênis. Ou D. É feita de cimento ou lama asfáltica, deixando o jogo mais lento. Já voltamos aqui com a resposta para vocês. Então, agora trazendo a resposta para vocês,
a resposta correta é a letra A. É a mistura de terra com argila e pó de tijolo, tá? E agora, para finalizar a nossa aula, eu trouxe uma imagem de um atleta e eu quero saber que atleta que é esse, né? Eu acho que bastante gente conhece. Ele, vou deixar a dica aqui, ele é um brasileiro. E a próxima aula eu trago a resposta para vocês, tá? Então fiquem bem, se cuidem. Fran, obrigada. Tchau, tchau, até a próxima. Pessoal, até a próxima aula. Espero que tenham gostado da aula e a gente se vê logo, logo.